Paz do Senhor, amados irmãos. Considerando a presença de Deus neste lugar, vamos levantar a nossa mão direita e dizer glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar-vos, por favor. Hoje estaremos a vir falar acerca de um assunto muito interessante: o arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre isso. Antes, já começando, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 24 do Evangelho São Mateus. Mateus 24, vamos ler aí alguns versos, até o verso 8. É tão bom sabermos que Deus está neste lugar. Bom, já quando chegamos, o Senhor já estava em nosso coração. Mas há uma coisa muito interessante no povo de Deus, são as reuniões que nós fazemos, porque aí o Senhor se revela numa totalidade, seja um número alto ou um número baixo. Onde estiverem 2 ou 3, o Senhor opera da mesma forma. A leitura anunciada foi em Mateus capítulo 24, verso 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eu acho isso muito interessante. Era necessário que os discípulos mostrassem a Jesus o templo. Jesus não estava vendo o templo por fora. Gostava de falar desse aqui, porque é que eles estavam orgulhosos com o templo. Realmente foi um templo maravilhoso. Não foi o melhor quando foi construído, mas de um certo rei o pôs como ele estava, maravilhoso. Quando pela tarde, tive a oportunidade de ver isso, quando pela tarde o sol está se pondo, de alguma sorte ou maneira, reflete contra as paredes de pedra, de cal. O templo era construído com essas pedras de cal. Por isso, quando pegou fogo, ardeu até abaixo do chão. Então, era realmente alguma coisa que levou os discípulos a se gloriarem diante de Jesus. Vê! E agora, vejam os irmãos agora, o que é que Jesus respondeu. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? É verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu no ano 70 da nossa era. Verso 3. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim da era. A versão bíblica que estou lendo é um pouco antiga. Verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Até aqui a leitura para hoje e agora. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito, a quem pertence toda a honra, toda a glória e a adoração. Neste momento tão solene, Senhor, neste santo lugar, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor conduza a nossa boca, Senhor, que o Senhor dê uma capacidade a quem está escutando a Tua palavra para recebê-la, Senhor, porque ela é maravilhosa.
E o aviso que ela traz é tão profundo e importante. Nos entregamos ao teu cuidado, Senhor Deus, crendo e confiando que o Senhor é capaz de fazer por nós muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E os amados irmãos dizem, muito bem, amém. Assim seja. Deus sempre fez uso de promessas, visões e profecias. Vou repetir. Desde o princípio, já do princípio de Gênesis, Deus sempre gostou de usar promessas, profecias e visões, mas sempre foi sem calendário. Todas as promessas que o Senhor fez, as profecias e as visões que o Senhor deu aos seus antigos profetas, etc., veio sempre sem calendário. No date. Não tem data. A data vai aparecer. As coisas vão aparecendo conforme o Senhor quer e tem no seu plano eterno. Devemos nos habituar a isso. Muita gente, já naquele tempo, chegaram-se ao apóstolo Pedro, ou a mensagem pelo menos chegou aos seus ouvidos, dizendo, ei, vocês estão por aí a dizer que Jesus já vem, está tudo da mesma maneira. Já o apóstolo Paulo, quando escreveu as cartas aos Tessalonicenses, diz alguma coisa que ele pensava que Jesus estava vindo para o arrebatamento na sua própria idade, quando ele diz assim, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados. Não há dúvida, temos que compreender as coisas como elas são. Se alguém promete alguma coisa, a gente fica logo à espera que aconteça, uma vez que não tem data, não é? Mas veja lá, a primeira promessa que foi feita, talvez podemos imaginar 6.000 anos, 10.000 anos, 10.000 anos, 4.000 anos que levou para Jesus apareceu, e já no princípio de Gênesis, ele foi prometido, da semente da mulher suscitará um que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus, isso aconteceu na cruz do Calvário. Mas levei tanto tempo, irmãos. Vamos por 4.000 anos à vontade. O que eu quero dizer com isto é ter preparando os ouvidos que nos estão escutando para perceber de que o Senhor é dono do tempo, Ele faz as coisas quando quer, mas o Senhor dá-nos sinais na sua palavra. É disso que nós estamos e vamos continuar a tratar. A realidade é que muito já se cumpriu e o que falta, o que está para ser cumprido, está se cumprindo em nossos dias. Deus não falha, Deus é fiel. Em Éfeso, capítulo 5, verso 32, lemos que Cristo e a Igreja é um grande mistério. Os irmãos já leram isso? A Igreja e Jesus é um mistério. É ou não é? O que é um mistério? É algo que não se pode explicar. Isso é o que é a igreja. A igreja é alguma coisa que não se pode explicar, pois que as pessoas são pecadores como os outros e vão para o céu. E os outros que não pertencem à igreja são pecadores e não vão para o céu. Quem é que pode explicar uma coisa dessas? Bom, está explicado na Bíblia. Vamos continuar. Sendo que Jesus é o Filho de Deus, a igreja deve ser uma identidade viva e fiel. Não deixe ficar isso nos seus ouvidos, deixe isso correr para o coração. Uma vez que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a igreja, a sua noiva, um dia será a sua esposa, deve ser uma identidade viva e fiel. Igreja é o povo de Deus, chamados por Deus para fora do mundo, é o que significa o termo igreja. A igreja é o resultado de Jesus ter vindo a este mundo e oferecer sua vida na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus, Jesus ressuscitou e está vivo, conforme as Escrituras, para perdão de todos aqueles que vêm a Jesus. O sacrifício da cruz na cruz do Calvário era e ainda é e continua a ser para perdoar todos aqueles que venham a Jesus.
Está bem explicado, eu não posso continuar com isso. Claro, o Senhor Jesus é muito mais do que eu já falei, mas já falei o suficiente para agora, para desenvolvermos o que se segue. O nosso caso hoje é falar acerca de uma coisa, um acontecimento extraordinário. Não houve nunca e parece que nunca mais vai haver coisa semelhante. E tudo indica, por isso o Senhor nos leva a falar com um certo entusiasmo, e por isso tudo indica que está perto a acontecer. Refiro-me ao acontecimento em que Jesus vem a este mundo buscar a sua igreja. Eu disse, Jesus está para vir a este mundo buscar a sua igreja. Você ouviu a primeira vez e ouviu muito bem. Mas, segundo a Bíblia, Jesus fica nas nuvens. Chama-se isso parousia. Há uma vinda que Jesus não vem para ficar. Note isso, é uma vinda que Jesus vem, mas vem de passagem. Não toca com os pés na terra, nada de confusões quando se fala na segunda vinda de Jesus. Nós não estamos falando na segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Na vinda de Jesus, Jesus vem assim com letras muito grandes para o anticristo ver, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Dessa vez, Jesus não vem assim. Jesus fica nas nuvens. Está escrito na palavra de Deus. Eu creio. É possível. Certa ocasião, em França, levantámos voo lá no aeroporto com destino a Israel. Nunca mais terei uma experiência daquelas. Os aviões no chão, Boeing 707, tudo no chão, é claro, quando está no aeroporto e está no chão, começa a cair neve loucamente, nunca vi. Em poucos minutos estava tudo berja. Vi umas máquinas que nunca tinha visto a lavar os aviões. E eu disse, meu Deus, eu era responsável pela excursão a Israel. Meu Deus, como é que isso vai acontecer aqui? A gente vai levantar voo aqui. Preste atenção. Eu nunca pensava, isto desde bastante tempo, eu nunca pensava que ia dizer aos seus irmãos. As coisas vêm à mente assim. E então o que é que aconteceu? Aviões para a pista. Quando chegaram à pista, as pistas estavam pretas. Eu disse, meu Deus, está bom. O avião vibrava, o avião vibrava no ar, a atravessar as nuvens. Quando acabou de atravessar as nuvens, parecia que a gente estava no céu, ou no outro mundo, ou qualquer coisa. Tudo sossegado, claro e tudo, não havia neve, não havia nada. A vinda de Jesus vai ser uma coisa parecida com isso. Jesus não vem à terra, fica nas nuvens. Deus faz das nuvens o que Deus quiser. Se Ele quiser, faz das nuvens uma plataforma para as pessoas andarem lá em cima. Deus é simplesmente maravilhoso. Ao ouvir falar disso, no que está relacionado com Jesus vir buscar a sua igreja, não fique pensando, Jesus está vindo em cima das nuvens. Jesus vai ficar nas nuvens porque está escrito que vai ficar nas nuvens. E há uma trombeta. Eu não posso chegar aos pontos todos, porque eu quero acabar esse assunto hoje. E senão o assunto ficar para metade hoje e metade amanhã. E sabe uma coisa? Jesus está perto a vir buscar a sua igreja. Não me importa saber dos nomes que me queiram chamar e o que queiram dizer. Já minha avó dizia isso. Jesus está perto a vir buscar a sua igreja. Quem não vê isso está precisando de lentes novas. Então, o assunto que vamos falar aqui é o seguinte. Eu refiro-me ao acontecimento em que Jesus vem a este mundo buscar a sua igreja. Mas, segundo a Bíblia, Jesus fica nas nuvens. E, em um momento, os salvos que morreram, presta atenção, os salvos que morreram ressuscitam. E os salvos que estão vivos são transformados. Os que morreram, os seus corpos estão dormindo, não a sua alma. Atenção, não me façam falar aqui. Os seus corpos estão dormindo. Os seus corpos estão dormindo. Mas a sua alma, o seu espírito está vivo.
os que estão vivos, vão ser transformados. Pensavas que ia levar essa fortuna para o céu? Não. Nós vamos ser transformados. E vamos juntos com aqueles que tinham morrido, que vão ressuscitar. Fica sintonizado, tens muito para ouvir acerca disso. Estás fazendo perguntas, etc, etc. Então, vamos ser transformados e Jesus arrebata e leva a igreja nesse momento para o céu. Teologicamente, isto é chamado o arrebatamento. É disso mesmo que estamos falando e vamos falar por mais alguns momentos. Por alguma razão também se chama igreja ao templo. Nós também chamamos de igreja a esta casa aqui. Mas não é essa igreja que Jesus vem buscar. Não. Jesus vem buscar um povo salvo. Jesus vem buscar um povo que segue a Jesus. Um povo pecador, mas perdoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos pecadores, mas pecadores perdoados. Por quê? Porque crê pela fé que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, por favor. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13. Já vou lendo para não perder tempo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa palavra dormir aqui é um termo suave para aqueles que já morreram, para não usar o termo morrer. Para que não vos entristeçais como os demais, como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus, isso é o apóstolo Paulo que está falando com os irmãos de igreja. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, aqueles que já morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Irmão, abre as tuas algibeiras e põe isso lá dentro. Deus os trará. Ouça-me, Deus os trará, Deus vai os trazer. Então, se Deus vai os trazer, é porque eles estão em algum lugar. Onde é que eles estão? Estão com Deus. Quando morre o crente, para onde vai? Isso é uma luta tremenda na qual eu não me quero envolver. Está escrito, vá para estar com o Senhor. Não o seu corpo, o seu espírito. O que dorme não é a alma. O que dorme é o corpo na terra. Fica dormindo lá até que Deus traga aqueles que já foram para lá para entrar no corpo ressuscitado. E os que estão vivos vão ser transformados. Essa cabeça inteligente que nós temos agora não vai mais funcionar da mesma maneira, porque essa cabeça inteligente que todos nós temos não é capaz de definir e de ultrapassar e de compreender tudo o que é espiritual. Mas, como o Senhor vai nos dar tudo novo, vai nos transformar, nós agora ficamos prontos a morar com Deus num lugar onde Deus sempre esteve. Os irmãos compreendem, não mais com as coisas da terra, mas compreender as coisas que são espirituais. Coisas maravilhosas nos esperam, meus irmãos. Não deixe que as tristezas desse mundo nos ataquem, porque coisas maravilhosas estão para acontecer com os filhos de Deus e todos ao mesmo tempo dizem glória a Deus. Diz, desde eu vi essa mão. Eu penso que essa mão quase tocou no céu. Torna a fazer isso quando for necessário. Então, o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos primeiro daqueles que estão para ressuscitar. Compreende? Então,
Eu vou ler este princípio, isto tem que ficar bem claro aqui. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos primeiro do que aqueles que já morreram. Compreende? E vai acontecer tudo ao mesmo tempo, segundo a palavra nos diz, em um abrir e fechar de olhos. Porque, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Uau! O que é alarido? Barulho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu penso que isso vai ser um dos acontecimentos mais conhecidos em todo o mundo. Eu acho que isso vai ser o acontecimento mais conhecido em todo o mundo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, e com a voz de arcanjo. Eu já procurei saber o que é a voz de arcanjo, eu não consigo saber para dizer aos irmãos. Eu imagino que há uma voz retumbante, uma voz forte, ao que eu imagino. E com a trombeta de Deus. Ora, trombetas, temos visto trombetas, mas eu gostava de ver a trombeta de Deus para vos falar sinceramente. O que será a trombeta de Deus? Essa trombeta vai tocar. Glória a Deus, amados irmãos. Coisa maravilhosa foi o Senhor ter salvo as nossas almas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente enche o pulmão para falar disso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeiro ponto a considerar. Os mortos não estão mortos. Se tivesse algum dos irmãos parece que estão mortos aí para aí. Se tivesse uns irmãos, eu estava gritando aí embaixo. Os mortos não estão mortos. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer em sua companhia os que dormem. Os mortos não estão mortos. Esses mortos estão lá em cima. Ah, meu Deus. Tu não és alguma coisa, tu és um espírito. Esses são um espírito. Espírito não morre. Espírito não morre. Eu vou falar com alguns irmãos quando terminar. Eles vêm muito calados. Muito calados. Eu vou falar com eles, que é para eles aprenderem a dizer aleluia mais vezes. Vamos continuar. O corpo está desfeito. Caí no mar há tantos anos. Eu sei que eu vi. Vejo-me agora dizer que não está morto. Não. Eu vou te dizer uma coisa, querido amigo, amado irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Deus não tem nada para aprender contigo e tu não tens nada para ensinares a Deus. Deus sabe de tudo o que está escrito na sua palavra. Quando Deus diz o que está escrito, é porque está escrito. Não é porque o corpo já não aparece, não é porque os ossos já estão daquela maneira ou daquela outra maneira. Elias, vem aqui. Isso é muito emocional, mas eu vou escapar. Tu estás vendo esse vale aqui cheio de ossos? Tu estás vendo isso? Senhor, eu estou a ver isso aqui. Ok, tu pensas que esses ossos algum dia vão se encaixar um no outro e vão ter carne e tudo aqui. Então o profeta humilde, Senhor, eu não sei, Senhor, tu o sabes.
Glória a Deus! Tu o sabes, esses ossos todos que estão aqui vão encarnar e vão estar com o Senhor para tudo o sempre. Meu Deus, meu Deus. Bom, temos que andar. Temos que andar. O dormir dos crentes é a expressão os que dormem. Compreenda. O dormir dos crentes, que nós temos vindo a falar, está escrito na Bíblia, a expressão os que dormem, dizem respeito aos corpos dos cristãos. Compreenda isso, senão ficas atrás. Eu vou ler mais uma vez. Isto é para ser compreendido. O dormir, a forma de falar que está aqui, do dormir dos crentes, a expressão os que dormem, dizem respeito, essas duas expressões dizem respeito aos corpos dos cristãos. Os outros corpos ficam para outra vez. Que vem ser a ressurreição do fim. Quando a gente viu o tal Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fica essa ressurreição, fica para aquele tempo. Não se confunda com isso. A Igreja de Jesus tem um privilégio extraordinário. Por isso, custa muito, amados irmãos, custa a vida do Senhor e todo o escárnio que os homens quiseram fazer dele, mas teve uma vitória retumbante que reflete-se em qualquer parte da Bíblia da vida. O dormir dos crentes, a expressão, os que dormem, diz respeito aos corpos dos cristãos que foram enterrados. Os outros corpos daqueles que não eram crentes, que não se entregaram ao Senhor, ficam guardados para a última ressurreição do fim do Apocalipse. Compreendido? Muito bem. Vamos continuar agora. Em Atos capítulo 13, acontecem umas palavras muito interessantes ali, no versos 36 e 37. Diz assim: porque, o apóstolo Paulo falando da igreja, porque, na verdade, tendo David, isto é, o tal rei David, filho de Salomão, tendo David, lá no seu tempo, servido a Deus conforme a vontade de Deus, está escrito na Bíblia, ele dormiu. E viva a Bíblia realmente diz que David dormiu. Morreu. Mas está escrito, já essa linguagem já vem lá. David dormiu e foi posto e sepultado junto com seus pais. E viu a corrupção e decomposição do seu corpo. David foi o que foi um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus está escrito, mas quando ele morreu, ele foi sepultado, mas o corpo dele passou pela corrupção e foi decomposição, compreende? Desfez-se. Verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscita, ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Deus vai nos ressuscitar um dia, se nós já tivermos morrido. Se não tivermos morrido, vamos ser transformados. Isso tem que ser mais uma vez. Esses versos são em capítulo 13 de Atos, 36 e 37. Toma nota. Porque, na verdade, tendo David no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, ele morreu. Mas está escrito que ele dormiu. E foi posto e sepultado junto com seus pais. E via corrupção, a decomposição. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Glória a Deus. Eu estou vendo os lábios dos irmãos colados uns ao outro. Isso é uma vergonha. Os irmãos deviam dizer de glória a Deus, de boca aberta. Aqueles a quem Deus ressuscita, aquele a quem Deus ressuscita, aquele a quem Deus ressuscita, não vai para a corrupção. Romanos 8:10. Se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus, habita em vós, Deus que ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Você vai nos vivificar pelo seu Espírito que em nós habita. Glória a Deus. Isto refere-se aos salvos que estão seguindo a Jesus. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo os mortos vão vir? Insensato, diz a palavra de Deus. Tulo. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quem semeou um grão de feijão já sabe o que é que estou falando. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, não semeias o corpo que há de nascer. Mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Eu estou lendo a Bíblia. Não estou falando de palavras minhas. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra é a carne de peixes, e outra é a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Estou lendo a Bíblia Sagrada. Não são palavras que eu tirei de um livro. E há corpos celestes e corpos terrestres. Isso alegra o meu coração. Isso responde aqui a tanta pergunta. Onde estão os salvos? Estão no céu. Com o quê? Não há espíritos desencarnados, estão num corpo celestial, estão num corpo espiritual. As possibilidades de inteligências humanas não podem decifrar o que é eterno, o que é do céu. Quem quiser, venha à Bíblia, leia e aprenda. Mas uma é a glória dos corpos celestes e a outra é a glória dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua. Estou lendo a Bíblia a propósito. E outra glória das estrelas. Cada coisa tem o seu próprio brilho. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim será com a ressurreição dos mortos. Que coisa importante que é o caso que estou falando da ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado em perecível ressuscitará incorruptível. Isso quer dizer, o que se enterra vai desfazer, mas quando ressuscitar, não vai desfazer mais. É eterno. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Aqueles que estiveram mortos quando Jesus vier buscar a sua igreja vão ressuscitar em glória. E os que já morreram e os que estiverem vivos vão ser transformados. É semeado em fraqueza, é claro, é semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É maravilhoso demais, amados irmãos. Isto é maravilhoso demais. Vamos dizer todos glória a Deus. Do fundo do coração, Senhor, glória ao teu nome. Isto tudo que eu estive lendo até agora está aqui no meu papel de notas, mas isso foi tudo copiado da Bíblia. Eu estive lendo a Bíblia, fica mais prático para eu fazer assim. O que eu estive lendo não foi palavras tiradas do jornal de ontem à noite, é da palavra de Deus. Jesus disse, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda não morre, mas viverá. Jesus é a ressurreição. Por isso Jesus não saiu de lá.
Jesus é a ressurreição. Glória a Deus. E sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, não vai ficar morto para todo sempre. Pode morrer a morte natural, mas vai ser ressuscitado, compreenda. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Isso é a linguagem profunda. Quem crê no Senhor não morre, o corpo morre, ele não morre, porque ele não é o corpo. Ele tem um corpo, ele não é um corpo. Eu vou te dizer, estás aí já meio a dormir, ele não é um corpo, ele é um espírito. Ele tem um corpo. Os irmãos têm um corpo, os irmãos não são um corpo. O irmão é filho de Deus, o irmão é um espírito. E o espírito tem um corpo para viver. Foi assim que Deus criou. Já terminando, em João 8,51 está escrito: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte. Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá a morte, não verá a morte eterna. A Bíblia quer dizer com isso, ele pode morrer a morte aqui a primeira, mas tem a vida eterna quando ressuscitar. Quem é? Quem guarda a palavra de Deus. É importante, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quando Jesus voltar, está escrito a vermelho aqui, para dizer aos irmãos que está escrito a vermelho. Para os irmãos saberem que está escrito a vermelho. Então, quase terminando. Quando Jesus voltar, Jesus vai trazer consigo os que morreram em Jesus. Quando Jesus voltar, Jesus vai trazer consigo os que morreram em Jesus. Pois eles já estavam com Jesus. A Bíblia realmente tem coisas maravilhosas, não é? Quando Jesus voltar, Jesus vai trazer consigo os que morreram em Jesus, pois eles já estavam com Jesus. E uma vez que venham com Jesus, é porque estavam lá. Porque há tanto esforço para dizer que não vão para o céu? Há um esforço grande para convencer outros de que ninguém vai para o céu. Senão. Tu mandas em casa e é com muita sorte, porque alguns nem em casa mandam. Essas coisas são do Senhor. Se está escrito, eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Quando Jesus voltar, Jesus trará consigo os que morreram em Jesus. Então, os que morreram em Jesus estavam lá. Para virem com Jesus, é porque estavam lá. Como? Mas o corpo estava na terra. Oh, mas eu já não te disse. Eu já não te disse que o corpo estava na terra. Mas há corpos celestes. Há corpos celestes. Há corpos celestes e há corpos espirituais. Os crentes estão no céu, não estão desencarnados, o espírito desencarnado. Então estão num corpo. É a Bíblia que o diz, e eu estou gritando com isso para ver se isso consegue romper os nossos ouvidos e até descer ao coração. Ou seja, só mais uma vez, quando Jesus voltar, Jesus trará consigo os que morreram em Jesus, pois eles já estavam com Jesus. E uma vez que venham com Jesus, é porque estavam lá. Portanto, deixem o resto ser cantigas. Não tires o valor da palavra do Senhor. O corpo não vai, fica dormindo. O corpo não vai para o céu, fica dormindo. Não é a alma que fica dormindo. A alma está com o espírito no céu. Alma e espírito são indivisíveis. A alma e espírito não se separam. Estão consigo. Um faz parte da outra. Ponha isso na sua cabeça. Agora terminando. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Jesus e ressuscitará seus corpos. Senhor meu Deus e Pai, meu Pai Celestial, Senhor eterno, Todo-Poderoso, Senhor, isso é tão fácil, Senhor. Nós compreendemos isso tão bem, Senhor querido. Abre, Senhor, os olhos, os entendimentos, os ouvidos, Senhor, a quem ouve a Tua palavra, Senhor, para verem, compreender o quanto Jesus já fez por nós, para nós gozarmos de todas essas maravilhas, maravilhas eternas e gloriosas, Senhor, para toda a eternidade. Senhor, quiser louvar-te como tu és digno, mas aceita o louvor que te posso dar juntamente com a tua igreja neste lugar, Senhor. Honras e glórias ao teu nome, Senhor, porque só tu és o verdadeiro Deus e tens coisas tão maravilhosas para aqueles que te seguem. Senhor, Senhor nosso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por estarmos aqui juntos, sabendo que o Senhor está falando aos nossos corações. Não sou eu, Senhor. Isso não conta nada. Conta o refletir do teu poder, da tua graça, do poder do Espírito Santo. Por isso nós te adoramos, Senhor. Te louvamos e bendizemos. No nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém. Vamos ficar de pé.